solitário que se insurge contra a verdadeira sabedoria ou contra a sensatez. Quem é que se insurge contra a verdadeira sabedoria? Na verdade, é uma forma poética de chamar alguém de tolo, de dizer que alguém está agindo de forma tola, de alguém de bobo. E olha lá, até outras palavras ainda mais populares. E geralmente quem se separa por sentimentos ruins. É aborrecimento, é a chateação, é a ira. E eu estava vendo um depoimento de um rapaz. Ele disse assim: algumas vezes a gente perdeu o time de futebol, e teve uma dessas que eu fiquei tão revoltado, que eu peguei minhas coisas, saí. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Olha isso, né? Engraçado que o depoimento dele é simples, mas tem tudo a ver quando uma pessoa fica cheia de emoção. E ele disse assim: eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu estava tão chateado, eu estava tão aborrecido que eu fui embora para casa. E fiquei uns dias sem falar com os meus amigos, sem falar com ninguém. Mas certo dia eu fiquei sabendo que eles estavam na lanchonete, estavam lanchando. E aí eu já havia me convidado outras vezes, eu disse assim: vou lá. E ele resolveu. E quando ele chega lá, ele vê exatamente os dois times opostos conversando, lanchando, brincando. E ele diz assim: meu Deus, está todo mundo aproveitando, curtindo, se divertindo, e só eu que me isolei. Tem muita gente assim, tem muita gente desse tipo, sabe? Que ela, por causa da ira, do aborrecimento, ela acaba deixando de viver, e viver de forma agradável, de forma leve. Mas normalmente quem se separa por desejo egoísta, como diz aqui. E a palavra que eu vou usar aqui hoje é egoísmo. De todas as formas de separação, eu quero falar muito sobre a separação conjugal. Falar de outras também, mas muito sobre a separação conjugal. E quando Romanos fala que a gente não deve se amoldar ao sistema, não nos amoldeis a este século, a este mundo, mas as pessoas vêm se amoldando. Antigamente era mais difícil acontecer a separação, divórcio, repúdio e simplesmente a separação. Muita gente acha que nem precisa nessa questão de divórcio, novo casamento, simplesmente separou e vive anos separado, nem mexe com o documento nem nada. Hoje em dia as pessoas estão se amoldando ao mundo. E uma coisa tem tudo a ver com a outra. O egoísmo, que é o contrário do amor. Então, quem tem o egoísmo é o pecado. Vários versículos na Bíblia, inclusive acredito que a gente vai ler eles, condena o egoísmo. Até porque quem alimenta o sentimento de egoísmo no coração, essa pessoa, ela não está alinhada com o reino de Deus. O egoísmo, ele não se alinha ao reino de Deus, porque o reino de Deus é fundamentado no amor. Como diz, o sábio busca o seu próprio interesse, se separa por motivos egoístas. E quando a pessoa, normalmente, ela se separa, é porque nesse mundo que a gente vive hoje, onde o amor esfriou, as pessoas, elas estão mais preocupadas com consigo, seus sentimentos, com seus sentimentos. É a busca pela sua felicidade, satisfação pessoal, lembrando que isso é pecado. Se insurge contra a própria sensatez, né? Contra a insensatez. A busca, o egoísmo é a busca da felicidade e satisfação pessoal. É um
E é uma propensão humana, porque a gente está sempre passando por algumas situações que nos causam aborrecimento, chateação, ira, revolta. Isso daí é normal. A gente passa por isso, ira, raiva, chateação, e você passa muito isso dentro de casa, né? E são exatamente esses sentimentos que levam as pessoas a se separar. E para quem não quer ser egoísta, o reino de Deus, que é fundamentado no amor, precisa ser altruísta, desinteressado, magnânimo, que significa também sacrifício. Esse é o amor que Deus quer que a gente tenha, né? Irmãos, esse altruísmo, a capacidade de controle emocional, a capacidade de enxergar as coisas positivas até nos momentos difíceis, e isso é muito importante, muito importante. Porque tem gente que é negativa, que reclama o tempo todo, que ela vê os detalhes negativos das outras pessoas. Se a gente não se vigia, vamos colocar assim, a esposa que ela não se vigia, durante um certo período, ela pode ficar observando e focada nos defeitos e nos erros do marido. Vice-versa, o marido focado nos erros e defeitos da esposa, nas brigas, nos aborrecimentos e nas coisas que fazem com que ela fique triste. E quando vai focando nessas coisas, ela naturalmente, sem ela, às vezes, sem perceber, não vai perceber, já está bem avançado já o processo, ela vai se afastando, ela vai se separando, vai deixando de querer conversar, vai deixando de querer curtir a presença, de estar perto, simplesmente vai deixando, vai se separando, por causa da esposa que tem lá os seus muitos defeitos, porque todos nós temos defeitos, e essa separação aqui inclui todos os lugares onde a gente frequenta, tá? Porque a gente até vai chegar no grupo, tem pessoas de todas as formas, em todos os lugares, lá no teu trabalho, onde você estuda, na tua vizinhança. Tem gente que gosta de um vitimismo, tem gente que é autoritária, tem gente que tem tudo que é defeito, e a gente precisa seguir o conselho bíblico de aprender a conviver com todo tipo de pessoas, aguentando, suportando essas diversas pessoas, suportando o marido, suportando a esposa, suportando o filho, suportando as pessoas. Então, olhar com um olhar positivo em todas as situações, um olhar positivo, aprender a tirar coisas boas até daquilo que é mais difícil na vida. É possível? É sempre possível. O desinteresse. Você, meu Deus, tomara que o Espírito Santo faça com que essa palavra desperte realmente dentro de você. O mundo não é assim. O mundo não é assim. As pessoas lá fora, os casamentos, eles têm se destruído exatamente porque não há um desinteresse. Há um interesse. É como se o outro tivesse a responsabilidade de fazer o cônjuge feliz o tempo todo. E eu falo para você, o teu cônjuge que não tem a responsabilidade de te fazer feliz o tempo todo. Então procura cultivar dentro de você a felicidade. Procura ser feliz você. Eu já expliquei várias vezes a forma de você ser feliz, né? Já expliquei. Eu particularmente, eu sabia que a fonte da verdadeira felicidade era Jesus. Então, mesmo quando eu tinha o meu cônjuge, eu sempre pedia para Jesus, pedia. Às vezes eu estava lavando louça ali e estava pedindo: Jesus, me faz feliz. Meu Deus, eu falava muito isso para ele, exatamente para não ficar na dependência, na expectativa de que o outro venha fazer feliz o teu marido. A tua esposa não tem essa responsabilidade
e está sempre alegre. E as pessoas não são assim. Se não me faz feliz, eu não posso estar dentro desse relacionamento. Se não me dá o que eu quero, eu não posso estar aqui. Eu não vou me dedicar a uma pessoa que não está me alegrando, não está me satisfazendo, não vou. E isso é completamente diferente do exemplo que Jesus nos deixou. O amor, ele é sacrifício e é desinteresse, é atuação, é se dar, é se dedicar. Vários versículos bíblicos falam isso, acho que a gente vai lá. E o sacrifício também, né? Quando não existe o altruísmo, o sacrifício, o desinteresse, é incompatível com o reino de Deus. O egoísmo é incompatível com o reino de Deus, que é baseado no amor. E a gente aprende também, o próprio Jesus, ele falando para a gente o que é o amor e como é baseado no reino de Deus, quando ele fala, que a gente não vai lá, da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, né? Que desinteressado. O que ele ia receber com aquilo? Ajudando aquele homem, acolhendo aquele homem, cuidando daquele homem, desembolsando dinheiro para cuidar daquele homem. O que ele ia receber com aquilo? Absolutamente nada. Foi Jesus que contou aquela história exatamente para que a gente pudesse aprender. E Deus criou o homem para viver uma interdependência saudável, tá? A dependência total de Deus, sim, mas uma interdependência saudável. Onde eu dependo de você, você depende de mim. E não é bom que um homem esteja só, melhor serem dois do que um. E como é bom que vivam unidos, irmãos. Quão bom e agradável é que vivam unidos, irmãos. Salmo 133. E não podemos nos amoldar a essa cultura que é individualista e busca sempre atrair alguma coisa para si, alguma vantagem. Você sabe que é assim lá fora. Se eu não vou obter vantagem dessa amizade, essa pessoa não é importante para mim. Se essa pessoa ela não pode me dar nada em troca, ela não é importante para mim. Lá fora é desse jeito. Nós não podemos ser assim. Buscar o seu próprio prazer. E geralmente uma pessoa que busca o seu próprio prazer é uma pessoa que se frustra. Muito fácil, muito fácil. Deixa eu só voltar rapidinho e dizer, não é bom que o homem esteja só. Relações conjugal ou associação, amizade, companheirismo, família, melhor ser dois do que um, casamento, mas quão bom e agradável é viver com os irmãos, a união da igreja, porque tem pessoas também que se separam da igreja. E por que se separam? Muitas pessoas, quando se separam do casamento, da igreja, de algum grupo importante na vida dela, geralmente quando se separa, dificilmente alguém se separa por propósito divino. Essa é a grande verdade. Raramente alguém se separa por propósito de Deus. Eu estou te separando agora para uma nova missão, para você avançar, para que você possa ir para um outro nível. Eu tenho uma obra mais excelente para você. Raramente não é isso. Se separa remoendo mágoas, aborrecido. E isso vem de onde? Chateado. É porque eu não estava me sentindo bem. Eu não sei se esse é meu lugar. Eu não sei se essa igreja é de Deus. Eu não sei se Deus está aqui. Eu não sei se Deus me quer aqui. E da onde que vem todos esses pensamentos? Se não da ociosidade. Da ociosidade. A ociosidade também é uma palavra bíblica e falada, inclusive por Jesus. Da onde que vem a ociosidade? Ela vem de... Onde eu marquei aqui?
Escrevo coisas que nem eu consigo ler. A ociosidade, ela vem de uma pessoa vazia de ideias e propósitos. Significa inútil, inútil para o amor. Vazia de ideias, de propósitos, inútil para o amor. Porque uma pessoa que ela está trabalhando em prol do reino, ela não tem tempo para pensar: será que eu estou certa aqui? Será que não gosto de mim? Será que Deus existe? Será que a igreja é de Deus? Será que ela não tem esses pensamentos? Porque ela está ocupada, ela está trabalhando, ela está fazendo alguma coisa em prol do próximo. Ela está fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Ela não é ociosa, ela está trabalhando, ela é útil. Ela é útil. Ela não é inútil, ela é útil. Ela dá fruto, ela abençoa outras pessoas. Ela trabalha para abençoar outras pessoas. Então, como diz Provérbios capítulo 18, versículo 1, quem se separa busca o seu próprio prazer, e rompe e briga com tudo que é estável. Com tudo que é estável. Às vezes, está tudo bem, tem como desenvolver, tem como crescer, até porque em todas as áreas você tem como desenvolver. Dentro do casamento, não é para separar. Não é para separar. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Não é para separar. Dentro da igreja, tem como crescer. Toda pessoa que ela se dedica à oração, ela pode se tornar mais usada por Deus do que a liderança da igreja. Pode se tornar mais próxima, mais espiritual, mais evoluída do que a liderança da igreja. Então, não é bom. Casamento não é para separar. Quando se trata de igreja, de grupo, esse grupo aqui de hospital, eu não estou me sentindo bem, parece assim. Geralmente, quem se separa por propósito não sai chateado, não sai magoado, não sai com rompimento com ninguém, não sai assim. Quando é propósito de Deus, é bênção, não é bênção, é bênção. Quando se trata de casamento é um compromisso. Eu fico pensando que hoje em dia a palavra do ser humano não vale mais nada, né? A palavra não vale mais nada. Mas a palavra que você deu, porque de acordo com a Bíblia, é um compromisso entre o casal e Deus. Porque ele diz assim, ele fala que ele é testemunha. Ele é testemunha do compromisso que ambos assumiram. Então é um compromisso entre o casal e Deus. As pessoas não têm mais zelo pela sua palavra. Dá a palavra, pronto, acabou. Então, Deus, guarda minha boca. Guarda minha boca. Se eu disser que eu vou, eu vou. E se não der para mim antecipadamente, eu aviso, olha, não vai dar para mim. Se eu disser é assim, é assim. Se eu disser eu vou fazer, eu dou meu jeito, mas eu faço. Hoje em dia as pessoas dão a palavra dela dizendo que aceita viver para o resto da vida, faz um compromisso e simplesmente a palavra não vale mais nada. Aí volta para trás com a palavra. É um compromisso entre o casal e Deus, aonde um deve conhecer a sua responsabilidade, deveres e lealdade com dedicação ao outro. Espero que tenha compreendido. Cada um, a mulher, o homem, tem que conhecer seus direitos e deveres e responsabilidades com dedicação ao outro. Se dedicar. Como diz a Bíblia, sobretudo tendes ardente caridade uns para com os outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Aliás, tem problema de passar na Bíblia, não. Bora para 1 Pedro 4. É até bom. 1 Pedro.
amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso serve para o casamento, para todas as áreas da nossa vida, mas isso serve também para o casamento. Acima de tudo, tem amor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente lê o 2 e o 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Amém. Efésios, né? Suportando-vos. E esse suportando serve para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o casamento. Porque a chama, ela pode até não estar bem acesa, sabe? Pode até não estar cheio de paixão, mas em relacionado ao casamento, pode até ambos não estar cheios de paixão, de entusiasmo, mas tem que haver compromisso. Não, eu assumi compromisso, e tem que haver o respeitar a palavra, suportar, aguentar, tolerar, suportando uns aos outros. Até porque você tem que buscar a tua felicidade em Cristo. Para isso, algumas dicas aqui que eu vou dar. Reserve tempo para rir, se divertir. Bíblico, né? Provérbios 14, 18, onde diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, desfruta a vida com a mulher da tua mocidade. Só que esse versículo aqui fala do casamento, vice-versa. A mulher tem que desfrutar da alegria do marido, o marido da alegria da mulher. Então reservem tempo para se divertir. É porque tem gente, irmãos, que ela está mais focada no reclamar, no brigar, do que em se divertir. Ela está mais preocupada com tantas outras coisas do que sorrir com a sua família. E a sua família é preciosa, é importante. Sorrir com a família, curtir, se divertir, sorrir. Às vezes você até não está muito animada, mas se ele está, então deixe o ambiente leve. Efésios 4, a gente pega o versículo 32. A gente já está no 4, pega o 32 agora. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Serve para tudo, serve para os irmãos da igreja, porque com certeza tem muitas igrejas onde há desavenças, desentendimentos, mas serve para o casamento também. Deus me perdoou e, além disso, eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Sempre o casamento, eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Então, para que eu possa ir até Deus e pedir perdão, primeiro eu tenho que perdoar. Sim, primeiro você tem que perdoar o teu marido, porque senão você não vai receber perdão de Deus. Primeiro você tem que perdoar a esposa, senão você não vai conseguir o perdão de Deus. É tempo perdido em pedir perdão a Deus se você não perdoar. Tem que perdoar o marido, tem que perdoar a esposa. Assim, deixa eu pegar aqui o 2, 4, 32, acho que o 33 também. Deixa eu ver. Antes sejamos para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou. Mais dicas.
Esse se insurge contra a verdadeira sabedoria, que fala em Provérbios, serve para o entendido. Serve para o entendido, tá? É a pessoa que conhece a palavra e ainda assim, por alguma razão, motivo, sentimento negativo, ela se afasta. Tá? Ser altruísta, ver o lado bom das coisas, falar com responsabilidade, com firmeza, a dedicação. Essa dedicação, uma dica: não deixar o dia passar em branco. Dedicação, não deixar o dia passar em branco, principalmente sem contato. Como? Irmãos, isso aqui é para casamento. Cria, inventa, mas todos os dias deve haver um contato entre vocês. Eu não estou falando da relação sexual. Algum contato tem que ter. Dá um jeito. Chega no serviço cansada, e ele cansado, coloca para deitar no teu colo, faz um cafuné. Sei, de alguma forma, mas não deixa isso, é sério. Parece bobagem, não é bobagem, não é coisa séria. Todos os dias, não deixa o dia passar em branco sem contato e nem sem comunicação. Conversa, diálogo, falar sobre tudo, conversar, e às vezes falar sobre coisas que não são tão importantes, mas o diálogo é muito importante no casamento. Isso são as dicas que eu estou dando aqui, irmãos. Se todo mundo seguisse, não haveria tanto divórcio, tanta separação. Não é nem, é divórcio, e às vezes não é nem só o divórcio, é a separação. E essa separação que a Bíblia fala aqui, ela pode acontecer dentro de casa, porque às vezes tem casal que está dentro de casa, está separado, e isso também é pecado. Que o significado de repúdio significa rejeitar, significa se afastar, negar algo para alguém. E como isso acontece nos casamentos, né? Negar. Como assim? Tem casamento que está exatamente no Provérbios 18:1. Se separou, não está morando em outra casa não, mas dentro da mesma casa estão separados, porque existe o repúdio, está negando algo para alguém. E esse negar às vezes é a si mesmo, a sua presença, o seu diálogo, a sua atenção, se negando para o outro. Isso é condenado pela Bíblia, o repúdio. A conversa, a comunicação, a dedicação, o lazer, todo casal. Esses dias eu estava brincando com a minha filha, reclamando: vocês têm que arrumar um dia onde vocês saem sozinhos, porque para onde vai quer me chamar e fica naquela coisa de só faz. Vocês têm que sair só os dois, sozinhos, para conversar, para lanchar, para ficar ali os dois, sabe? Um olhando para a cara do outro, lanchando, pensando. Vocês têm que ter. E isso serve para elas, serve para vocês. O lazer tem que ter aquele dia em que vocês saem, não sei para onde, mas estão ali sozinhos. Ali vocês brincam, ali vocês conversam, ali vocês um momento de lazer só de vocês. A assistividade, né? Falei lazer, comunicação, dedicação, lazer, assistividade, expressar com firmeza e honestidade, saber lidar com a pressão de forma positiva. Todo mundo enfrenta a pressão, né? Tem muita gente que na pressão sabe o que faz. Eu estou cansado, eu não quero mais. Meu Deus, os casamentos estão exatamente assim. A maioria. Não existe uma forma de resolver a situação. O casamento não está legal, não está muito bom, a gente não está se sentindo, sabe? A conexão não está mais a mesma. Não existe uma forma de consertar, de conversar. Vamos fazer, vamos mudar. Você vai se esforçar, eu também vou. Não! As pessoas sabem o que elas fazem? Estou cansada, quero tempo. Não, acho que não dá mais certo.
Não existe mais amor entre a gente, acabou. Não tem como. As pessoas para todo lado estão agindo assim e se amoldando a este século, aonde os cristãos precisam vigiar para não se amoldar nesse século. E além de tudo isso, deixa eu lembrar os cristãos que já sabem, mas lembrar: casamento é um vínculo criado por Deus e deve ser respeitado. Hebreus capítulo 14, versículo 5, 13 e 5. Eu não gosto de estar pensando errado. Às vezes a gente erra, mas deixa eu ver aqui. 13 e 5. Acho que é 13 e 5. 13 e 5. Mas eu acho que é isso mesmo. 13 e 5, isso. Não, 13 e 4. 13 e 4. Tá? E esse versículo 12 você já conhece, Digno de honra, respeitado por todos, seja matrimônio, inclusive por você que está dentro do matrimônio, do laço conjugal. Respeitado por todos, seja matrimônio bem concluído, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O casamento é um vínculo criado por Deus e deve ser respeitado, inclusive por você que está dentro desse vínculo. Cuidado para vocês não se separarem dentro da mesma casa, através do repúdio. Para isso deve haver arrependimento, perdão e reconciliação. Arrependimento, sempre, isso daqui é algo que acontece sempre. Arrependimento, perdão e reconciliação. Todo casal. Eu não quero que você me responda com palavras, nem com a mão, nem com nada, mas só em teu coração eu quero que você me responda. Me diz aí, quantas vezes vocês já brigaram e se reconciliaram? Vocês que são casados, quantas vezes vocês já brigaram, discutiram, se chatearam, cada um saiu aborrecido de um lado e se reconciliaram? Pois é, isso deve acontecer sempre. Perdão, o arrependimento, perdão e a reconciliação. Só que às vezes, alguns casais vão além da reconciliação. Se for preciso, não é reconciliação, tá? Reconciliação acontece sempre em todos os casais. Se você conhece a palavra de Deus, você deve viver essa experiência da reconciliação sempre. Se aborreceram, se chatearam, brigaram, pronto, depois se arrepende, se falou alguma coisa, ou se agiu, ou se deixou de responder, deixou de falar, fez o que você está. Arrependimento, o perdão, tanto oferecer como pedir, e a reconciliação tem que acontecer sempre. Mas existem casais que chegam ao ponto em que não precisa de uma reconciliação, precisa de uma restauração. E quando precisa de uma restauração, não sabe que restauração? Acabou, destruiu, sabe? Não tem mais nada, não tem mais amor, não tem mais expectativa, acabou mesmo. Aí no caso não é reconciliação, é restauração. E quando chega nesse ponto de acabou, ambos são responsáveis, ambos têm a sua parcela de culpa. Eu preciso repetir, ambos, nenhum casamento acaba apenas por causa de um, mas a culpa é dele, mas a culpa é dela. Ambos têm a sua parcela de culpa. E aí, é aquilo que eu falava na última live, foi no vídeo. Mas se um se posiciona diante de Deus, acontece a restauração. Mas para acontecer a restauração do casamento, essa restauração começa individualmente. Aquele que se posicionou diante de Deus, porque ele foi atraído, porque ele foi chamado por Deus, porque Deus abriu os olhos dele, caiu as escamas dos olhos. Aí a pessoa enxerga: minha família, poxa, a família não quero a minha família destruída, eu não quero ficar sem minha família, eu não quero que os meus filhos fiquem sem pai, eu quero que meus filhos fiquem sem mãe, eu quero que meus filhos sejam criados por pai separado. Não, eu quero a minha família. Deus descortinou, caiu a vida dos olhos, a pessoa volta aos seus
ser restaurada, porque ela também tem a parcela dela. O Espírito Santo vai mostrar os erros que ela deveria ter feito e não fez, o que ela fazia em excesso. O Espírito Santo vai mostrar. Aí ela vai se restaurar, vai se aproximar de Deus, vai ter mais comunhão, mais intimidade com Deus. Isso vai trazer tantos benefícios, tantas transformações para a vida dela em todas as áreas, Quando pensa que não, está lá a mulher restaurada, exemplo, né, mulher, mas isso, lógico que homem também. Quando pensa que não, está lá a mulher restaurada, o sorriso no rosto, sabe por quê? Porque ela simplesmente acredita que Deus está trabalhando e nem precisa dar para ela sinais. Ela acredita que Deus está trabalhando, na hora que Ele quiser, Ele vai fazer as coisas acontecer, Ele vai fazer o milagre acontecer. E ela simplesmente está se dedicando para as coisas de Deus, se dedicando para outras pessoas, está se cuidando, está cuidando mais do cabelo, está feliz, ela está bem, ela está feliz com Deus e com as pessoas ao seu redor. Ela conseguiu ficar em paz com o cunhado, com a sogra. A vida dela foi transformada. Agora que houve uma restauração interior dela, aí ela se torna atraente. Ao invés da mulher repelente, é a mulher atraente. Porque antes era a mulher repelente, aonde não conseguia já prazer de ficar perto, não conseguia nem olhar. Mas a alegria, o autocuidado, o amor próprio, o amor pelos demais, a forma como ela lida com as pessoas, com respeito, com amor, o cuidado que ela tem com ela e com as outras pessoas, se torna uma mulher atraente. Ele vai olhar o mundo inteiro, pode até tentar ali e acolá, ninguém vai se encaixar com ele. Ele tem uma outra metade que se encaixa perfeitamente, e aquilo que Deus uniu, homem nenhum deve separar. Aí ela está pronta para restaurar o casamento dela. É lógico que o casamento é restaurado, lógico que o casamento é restaurado. Cuidado com a ociosidade. A ociosidade vai ser inútil. Seja útil, trabalhe para o reino de Deus, não só obras, mas também palavras. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E aí, as pessoas precisam entender que, às vezes, a pessoa, quando ela não entende, ela fica assim: Deus, restaura o meu casamento, restaura a minha família, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Isso não acontece, irmãos. Deus restaura pessoas restauradas, Ele restaura o casamento. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso aqui é para todas as áreas da tua vida, tá? Esses dois versículos aqui, ele extingue o egoísmo. O egoísmo, eu volto a dizer, é um pecado, ele extingue o egoísmo. A gente lê de novo, tá? O 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada de egoísmo. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. A gente pega o 14. Se
coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem gritais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde é inveja e sentimento faccioso, aí é a confusão e toda espécie de coisas ruins, completamente contrário ao amor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente fecha já. Eu vou pegar o versículo aqui só para a gente ver que é pecado, né? O capítulo é o 5 e o versículo é o 19. 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, a respeito das quais vos declaro já melhor vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, totalmente contrário ao amor, facção, a ira, os ciúmes, a porfia. Agora, cuidado para a gente. Não, só mais um. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Só esse daqui. Acho que só mais dois. Capítulo 2. O versículo é o 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Isso aqui é para não ficar infrutífero, né? Não ficar ocioso. Boa obra e boa palavra. Quem tem a boa obra e a boa palavra não vai ficar ocioso, não vai ficar cheio de pensamentos vãos, inúteis. Esses pensamentos, irmãos, que não vão te levar para lugar nenhum. Se você se ocupar em boa obra e em boas palavras, você não vai ficar ocioso de maneira nenhuma. Temos que ter cuidado para não nos amoldarmos a esse tempo, onde o apóstolo Timóteo, ele deixa bem claro, a gente termina com ele, 2 Timóteo 3. Um pouquinho mais frente. 2 Timóteo capítulo 3. Fala sobre os. Aliás, pegar o versículo do 3. Fala sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Aqui está bom para a gente, egoístas. Então, a gente está vivendo, né? Nos últimos tempos, onde o egoísmo está por aí, em toda parte, as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmas. E dentro dos casamentos, isso está sendo muito comum. Se eu não estou feliz, então eu vou me embora. E ainda coloca Deus no meio, né? Deus não quer para ninguém viver feliz. Deus não quer que você viva infeliz. Deus não quer que você viva num casamento amargurado. Ninguém mais se dedica, ninguém mais sofre, ninguém mais se sacrifica, luta pela sua família, ninguém mais se entrega e planta com lágrimas. Não existe mais isso. O negócio é só estar bem, é só estar feliz. É só estar bem, é só estar feliz. Eu finalizo mais uma vez dizendo que eu, cônjuge, que não tenho a responsabilidade de fazer feliz o tempo todo, se você está feliz. E a fonte de felicidade, da verdadeira felicidade, é Jesus Cristo. Não é teu marido, não é a tua esposa. Amém, Jesus? Nada de egoísmo, nada de egoísmo. Em área nenhuma da nossa vida, nem no trabalho, nem na escola, nem na igreja, nem no casamento, nem na família, o egoísmo é um pecado que a gente não deve acolher de forma alguma. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos
Vamos orar? Feche teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor ama a nossa família. A nossa família é um projeto do Senhor. A nossa família é amada do Senhor. E o Senhor tem prazer em abençoar a nossa família. O Senhor tem prazer em abençoar a família desta pessoa. E às vezes ela precisa se lembrar disso, porque a distração, os afazeres, as preocupações, como diz o próprio Jesus, né? As preocupações desta vida, às vezes tira o foco